Bom dia, rapaziada. Tudo bem com vocês, galera? Professor José trazendo mais um videozinho explicando as atividades remotas do dia 20 de abril, sexta-feira. E aí, tranquilo? Pessoal, a atividade de hoje a gente vai abordar as disciplinas de ciências e português. A primeira coisa que eu gostaria de pedir para vocês é como fazer a leitura em voz alta, tá bom? O título do texto é O Céu Noturno. Vamos fazer observações do céu noturno. O que você consegue identificar no céu à noite? Os astrônomos definem áreas bem delimitadas do céu e as chamam de constelações. Então descrevem o que conseguem identificar nessas áreas. No início das noites de verão, é fácil observar o conjunto de estrelas conhecido como Três Marias. Três estrelas bem alinhadas e com um brilho parecido. Ao redor delas, há 4 estrelas brilhantes. E aí, pessoal, vocês notam que do lado aqui tem uma imagem, uma figura. Deixa eu vir com a setinha aqui, ó. A gente consegue imaginar que a gente consegue perceber que aqui estão as Três Marias. E aí as 4 estrelas brilhantes que marcam uma constelação maior, né? Mas vamos dar sequência à leitura. Se você olhar como os antigos astrônomos gregos, poderá imaginar linhas formando a figura do caçador mitológico Órion, que dá nome à constelação, ou seja, essa região do céu. As Três Marias representam o cinturão de Órion. Então olha só, pessoal, aqui a gente tem toda a constelação de Órion e as Três Marias representam esse cinturão, o cinto, né, de Órion. E aí a gente continua o nosso texto. Outros exemplos são o Cruzeiro do Sul e Escorpião, constelações facilmente visíveis nas noites de inverno. Usando a imaginação, podemos reconhecer a figura de uma cruz e a de um escorpião. E aí na próxima página a gente vai ver essas duas constelações aí. Hoje os astrônomos reconhecem a existência de 88 constelações, das quais mais da metade foram nomeadas pelos astrônomos antigos. Cada estrela que vemos no céu faz parte de uma dessas constelações. Então, pessoal, as constelações são essas regiões, né? São os conjuntos de estrelas. E aí a gente consegue identificar que existe um número bacana de constelações que já foram identificadas. Continuando o texto. Ao fazer as observações desses conjuntos de estrelas no céu, esteja atento. Com o passar das horas, você terá a impressão de que as estrelas se deslocam no céu à noite, no mesmo sentido que vemos o Sol se deslocar no céu durante o dia, ou seja, aparecendo primeiramente ao leste e depois pondo ao oeste. Em um meio de observação, você também poderá constatar grandes mudanças, por exemplo, na Lua. Conforme os dias passam, elas apresentam um aspecto diferente no céu. São as mudanças de fase da Lua marcadas no nosso calendário. Então é esse o texto, a leitura do texto que a gente fez da página 36. Vocês fizeram a leitura em voz alta ou de maneira silenciosa, mas o ideal seja que a gente verbalize, tá bom? Por quê? Porque é um treino para oralidade também. E a partir desse texto, pessoal, a gente vai fazer algumas questõezinhas de interpretação. Então vamos dar uma olhada. Essas perguntas de interpretação, pessoal, eu vou pedir para vocês responderem no caderno de vocês ou numa folha à parte. Se vocês responderem numa folha à parte, vocês podem colocar no meio do livro para devolver, não tem problema. A primeira pergunta é a seguinte: qual é o assunto desse texto? Só que essa pergunta ela tem 3 alternativas. A primeira delas é: esse texto trata do que? Do céu antes da chuva? Do céu durante a noite? Ou do céu nas noites de verão? Acerca do que, pessoal, esse texto? E aí vocês podem fazer um círculo, vocês podem marcar um X na alternativa que vocês consideram a correta. Passamos agora para a segunda questão. Essa segunda pergunta é bem tranquila também. Ela é mais para a gente localizar informações no texto, tá? Então a gente vai precisar retomar o texto, dar uma olhadinha. A gente consegue ter acesso a essa informação lá no texto. Quando a constelação Três Marias é mais facilmente visível? Pessoal, quando que a gente consegue ver essa constelação com mais facilidade? E aí também a gente tem as alternativas. Alternativa A no início das noites de verão, alternativa B nas noites de inverno, ou na alternativa C no fim das noites de primavera. Quando que a gente consegue identificar essa constelação com mais facilidade?
E aí vocês vão marcar X ou fazer um círculo naquela alternativa que vocês consideram correta. A pergunta 3, ela também é uma pergunta para a gente voltar no texto e encontrar informação. Ela é bem tranquila, só que dessa vez ela não tem alternativa. Tá? E a pergunta é a seguinte: quantas constelações são reconhecidas pelos astrônomos? E aí, pessoal, vocês vão procurar lá no texto e responder aí no caderno de vocês ou na folha que você separou. Ah, foram 30, 50, quantas constelações? Está lá no texto essa informação. Muito bem, a próxima pergunta, ela quer saber, na sua opinião, para que serve a linguagem não verbal, as imagens, né, do texto? Para que ela serve? Na sua opinião, para que existe essa imagem ali no texto? Essa é a pergunta 4. Aqui nós temos um estudo sobre formas de tratamento. Pessoal, nós temos aqui duas formas para a gente estudar. Nós temos o você e nós temos a senhora ou senhor, né? Então veja, pessoal, você a gente pode utilizar para pessoas da mesma idade ou quando essa relação é de mais proximidade, é uma proximidade maior. Então a gente pode usar o você tranquilamente, tá? O senhor ou senhora a gente usa para pessoas mais velhas ou então para indicar menos proximidade. Como assim? Quando a gente não conhece a pessoa muito bem e ela também está numa posição assim que a gente não tem muita intimidade, às vezes fica complicado a gente chamar alguém de você. A gente pode falar senhora ou senhor, ainda mais se a pessoa for mais velha. Bom, isso indica às vezes um pouco mais de respeito, também um cuidado com a fala. Então é bem interessante essa forma de tratamento, tá? Mas esse aqui é só um estudo, não tem nenhum exercício, é só para vocês repararem. Lá no texto, a primeira frase é uma pergunta: o que você consegue identificar no céu à noite? Então, olha, o texto já tenta criar uma proximidade com a gente, não é mesmo? E por fim, nós vamos falar de ortografia. E aqui a gente vai falar do NH e do LH. Então, pessoal, o NH ele é um som mais nasal. Então, veja, linha, linha. Eu forço o meu nariz para provocar esse som. E olha aqui alguns exemplos: banho, ganhar, caminho, pinheiro. Veja como esse som sai do nariz. Fala aí que você vai perceber. Já o brilho, o LH, o som sai mais da garganta e a gente precisa de um contato da língua ali, né, com o céu da boca. Folha, escolher, palha, filho. Viram? Perceberam? Olha aí que interessante. E aí a gente vai fazer um exercíciozinho aqui, ó. Diquinha marota para fazer esse exercício, olha. Complete os espaços com NH ou LH. Então nós temos aqui o primeiro. Primeira palavra, ó, ou é NH ou LH. Pinha ou pilha. Que palavra que seria isso? Se bem que as duas existem, né? Mas aí você vai completar com NH ou LH. O segundo ali, ninho ou nilho. Olha aí vocês vão preenchendo. E já tá bom, né? Não vou revelar as próximas porque senão perde a graça, brincadeira. E aí, pessoal, vocês podem pausar para copiar o texto e responder certinho. Bom, galera, e aí a gente continua na próxima página do nosso livro. E muito bem, pessoal, já aqui na página 37, a gente vai responder a questão 1 ali, ó. Vamos acompanhar o céu durante uma noite? Observe abaixo 3 imagens feitas na mesma data, mas em horários diferentes. Então, olha só, vocês vão notar aqui que nós temos às 19 horas, nós temos às 21 horas, nós temos às 23 horas. E aí a gente nota que a constelação vai mudando, ó. E esse é o Escorpião e o Cruzeiro do Sul que a gente tinha falado ali, né, na página anterior. Vejam como, com o passar do tempo, cada quadrinho representa uma hora, ó, como é que eles estão mudando de posição. E aí, pessoal, perguntar pede o seguinte: aponte com setas as constelações de Escorpião e do Cruzeiro do Sul em pelo menos uma das imagens. Então vocês vão apontar o texto, vão fazer uma setinha do texto até a constelação em pelo menos uma das imagens. Na letra B, esclareça a dúvida das crianças abaixo. Olha aí, a primeira pergunta assim: existe alguma diferença entre essas imagens? Evidentemente, a gente consegue perceber que existe. Que diferença que é essa aí, pessoal? Aí vocês colocam. O que aconteceu com o Cruzeiro do Sul e com o Escorpião com o passar das horas? O que aconteceu com eles?
E aí vocês vão responder aí mesmo no livro. É possível a gente escrever essa resposta. Bom, pessoal, foram essas as atividades do dia 20 de abril. A gente está no grupo aí para ajudar vocês com o que vocês precisarem, tá bom? Qualquer coisa nos escrevam. E é isso aí. Bora fazer a atividade? Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima.